Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje o nosso tema é o perigo de ocultar o pecado. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero convidar a você para estar conosco em uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem às terças, às 19h30, culto de oração, e na quarta-feira à tarde, às 15 horas da tarde da bênção, no sábado às 19h30, o culto de louvor a Deus, no domingo pela manhã, é o culto de ensino da palavra de Deus, às 9 horas da manhã, e às 19 horas o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, eu quero pensar com você sobre essa questão de encobrir o pecado, de esconder o pecado. E eu tomo para a nossa meditação Provérbio 28, no versículo 13. A palavra de Deus vai dizer para nós algo interessante que nos leva a refletir sobre a questão do pecado. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio de número 28, verso 13. Eu quero ler novamente essa escritura, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esta palavra foi dita pelo o homem mais sábio, que é Salomão. Ele diz que aquele que encobre. E quando nós estamos pensando sobre os nossos erros, né? Seja erro de percurso ou por desvio de conduta, desvio dos princípios, e quando tentamos encobrir, esconder, não reconhecer essa atitude, ela não vai caminhar muito. Nós não vamos caminhar porque aquilo que nós plantamos, a Bíblia diz o seguinte: aquilo que o homem planta, aquilo que o homem semeia, ele colhe. E nós precisamos de pensar, há de convir, que se nós semear uma semente, nós não colhemos duas sementes apenas, nós colhemos infinito. Planta um grão de milho para você ver o tanto de grãos que você vai colher. Planta um grão de feijão para você ver o tanto de grão de feijão que você vai colher. Então, há um desdobramento. Se nós plantarmos as coisas boas, naturalmente vamos colher as coisas boas. Mas o nosso pensamento aqui hoje é sobre essa transgressão, que os erros que nós estamos sujeitos a cometer dentro daquilo que é a própria contingência da vida. O erro de percurso. Mas se aquela pessoa que comete o erro, ele tentar esconder, camuflar, não reconhecer, então ela vai incorrer de emperrar na vida, ficar parado, estagnado na vida. Mas aquela pessoa que erra e que, caminhando um pouco, ela reconhece que errou, ela tenta refazer o percurso da vida, corrigir a rota, essa pessoa ela vai alcançar misericórdia. Isso significa que nós vamos alcançar o perdão das pessoas e alcançar o perdão de Deus. Nós temos uma história muito interessante sobre a vida de um rei chamado Davi. E esse homem era um homem, que nós vamos ver, segundo as Escrituras, que era um homem justo, um homem reto, mas ele teve um momento na vida desse homem que ele cometeu um pecado, e esse pecado teve um desdobramento, porque ele comete um adultério, com a esposa de um dos seus soldados, que era Urias, e agora ele se viu apertado com aquela situação e tentando encobrir, ele mata Urias, que era o seu soldado que estava na batalha. E esse homem que cometeu esse pecado, durante um tempo, ele tentou encobrir, até que um dia ele foi confrontado com o profeta Natã.
Mas quando ele fala desse período, dessa fase na vida dele, em que ele estava tentando disfarçar, que ele estava tentando encobrir, que ele estava tentando fazer vista grossa, não reconhecer a sua realidade. Foi nesse período que ele escreve o Salmo de número 32. E aí, no verso 1 desse salmo, vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo é o espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então eu quero pensar com você aqui sobre o dilema que esse homem viveu, o rei Davi. Porque eu e você, queridos, nós erramos. E não é uma vez ou duas, até pelo fato de que Deus, Ele nos fez com essas limitações. E Deus não nutre a ilusão de que nós seríamos pessoas infalíveis. Ele já nos fez com essas limitações, mas Ele espera de nós que sejamos pessoas sinceras. No mínimo, reconhecer a nossa limitação, o nosso pecado, e reconhecer e buscar a ajuda dEle. E isso também acontece no campo físico aqui, não é só no aspecto espiritual. E isso, se nós aplicarmos assim, vamos imaginar alguém que está conduzindo uma empresa e ela exige que os seus subordinados, o dirigente daquela empresa, ele exige que o seu subordinado atinja o padrão, uma meta, né, de responsabilidade, o padrão de qualidade. Mas vamos imaginar que o próprio dirigente, ele venha falhar. E se ele não reconhecer o erro diante do seu subordinado, fatalmente os que são subordinados vão errar e também não vão reconhecer quando errarem. E nós precisamos de pensar sobre isso, porque essa falha, né? Esses erros, eles faz parte. Mas se aquela pessoa que está na direção daquela empresa, ela quer que essa empresa atinja aquele padrão, ela precisa de reconhecer o seu erro e chegar diante dos seus subordinados. Olha, a nossa meta, aqui nós erramos, aqui eu em particular errei, mas o nosso objetivo, nosso alvo, nosso propósito é atingir isso aqui. Vamos corrigir, eu te peço desculpa, te peço perdão, mas eu quero que vocês cheguem isso aqui, vamos caminhar para essa meta. Então, essa pessoa, ela pode ser bem-sucedida, mas aquela que se julga infalível, aquela que tenta camuflar, que se quer passar por perfeita, fatalmente as pessoas vão entender que aquela pessoa que exerce o comando, a direção daquela empresa, está julgando o seu subordinado, que eles está subestimando a inteligência deles, que eles não são capazes de entender, de analisar dos erros, seja ele por erro de percurso, por uma falha, por um desvio. E quando a pessoa reconhece, e ao reconhecer que é um erro de percurso, ou seja, algo da humanidade da pessoa, que ela errou porque ela é humana, aquelas pessoas que estão sob o seu comando é capaz de reconhecer e corrigir e aceitar as suas desculpas e continuar com aquele propósito de contribuir, de ajudar. Agora vamos trazer isso para o aspecto espiritual, né? Porque nós somos passivos de erros e as pessoas que estão próximas de nós, elas sabem da nossa humanidade. Mas se tentarmos encobrir isto,
fatalmente as pessoas vão dizer, olha, essa pessoa se acha, ela quer ser melhor, será que ela não é perfeita? E perfeito é Deus. E o Senhor Deus, Ele quer que quando nós erramos, quando pecamos, como falhamos, quando erramos a direção, nós precisamos de buscar em Deus o perdão e buscar nas pessoas o perdão e corrigir a rota e caminhar, porque assim sendo, fazendo assim, nós alcançaremos o sucesso. É isso que a palavra de Deus diz. E o salmista, ele diz o seguinte: enquanto eu encobria minhas transgressões, enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, não trouxe à baila. E só depois disso que ele então pôde prosseguir. E eu quero voltar a este versículo que eu tomei como base da nossa meditação, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Uma pessoa que quer passar por alguém que não é, ele está, no mínimo, sendo um hipócrita. No mínimo, sendo uma pessoa enganadora. E essa pessoa não terá sucesso. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: mas aquela que confessa o seu erro e deixa o seu erro, ou seja, ele corrige a rota, ele alcança o favor de Deus, o favor das pessoas. E eu quero desafiar a você que está me assistindo. Quem sabe você errou, como as demais pessoas erram. Nós estamos sujeitos a errar. E, aliás, nós precisamos de trabalhar muito para que não erramos, porque esforçando para não errar, mesmo assim ainda erramos. Agora, se eu deliberadamente dispor a fazer o mal feito, aí que as coisas complicam. Aqui está dizendo que aquela pessoa que age dessa maneira, ela não vai prosperar, ou seja, ela não terá sucesso na vida. Ou seja, nós precisamos ser pessoas transparentes. Quando eu esforçar para fazer as coisas corretas, mas se pecar, como diz lá em 1 João, capítulo 2, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. E aí nós precisamos de reconhecer e pedir o perdão, e Ele, que é um Deus misericordioso, Ele vai nos perdoar. Quem sabe você cometeu um erro contra o seu cônjuge, você cometeu um erro contra o seu filho, você cometeu um erro contra o seu patrão, ou patrão contra o empregado, lá na escola, seja onde for, você precisa de reconhecer esse erro e confessar esse erro para a pessoa ofendida. Dizer, olha, eu errei com você, e eu preciso da sua compreensão, do seu perdão, eu quero uma segunda chance. Se você assim fizer, Deus vai abençoar você, e Deus vai direcionar, e você vai ser uma pessoa de sucesso. A palavra de Deus nos assegura. Mas se eu querer passar, se você querer passar por alguém que você não erra, que é uma pessoa infalível, uma pessoa que não erra, você não vai prosperar. Mas Deus está dizendo nessa palavra que se você reconhecer e mudar a sua rota, arrepender, você alcança misericórdia, alcança o favor e a compreensão das pessoas. Com essas palavras eu quero encerrar orando. Bendito Deus e Pai, queremos a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. É promessa do Senhor. Portanto, ajuda-nos nas nossas fraquezas, de maneira que possamos ser pessoas transparentes, autênticas, com o Senhor e com aqueles que estão à nossa volta. Oramos a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. E eu espero você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.